Então, vamos que eu vou mostrar agora para vocês as 5 competências do Enem. Aula direcionada para você, aluno, que vai fazer o Enem, que está se preparando incansavelmente. Olha só, precisamos estudar essas 5 competências para que você consiga compreender como funcionam essas técnicas que eu vou passar, porque cada competência exige de você uma habilidade. Então, vamos lá. Competência de número 1. A competência de número 1, ela exige exatamente que você tenha o domínio da língua portuguesa. Como assim, professor? Vou ter que ser um especialista em língua portuguesa? Não, na verdade você precisa saber o que vai ter que explicitar como habilidade, como domínio, e eu separei aqui para você alguns tópicos importantes que você precisa dominar. Então vamos lá para o primeiro tópico. Primeiro, você precisa, claro, saber o que é uma estrutura sintática, como formar uma oração coordenada, sintática, como fazer a inversão de uma com a outra, que eu vou mostrar em uma aula. Muita calma nessa hora, porque você também vai dominar isso de forma bem tranquila na prática. Acentuação. Quando eu devo acentuar? Quando eu devo usar uma crase? Quando eu devo usar uma acentuação numa sílaba tônica? Eu também falarei para vocês. Temos aqui pontuação, meus queridos. Pontuação, também muitos têm dificuldade aí. Eu vou fazer uma aula para pontuação. Quando que você deve ali trocar pela vírgula o travessão? Como usar da maneira correta? Pode ficar tranquilo, eu também estarei explicando para vocês. Aqui o tópico de número 4, ortografia. Quando escrever com S, com C, quando colocar a letra maiúscula, minúscula e assim por diante. E aqui a concordância verbal e nominal, como você vai concordar com o verbo, nome, como você deve ali escrever concordando com o sujeito, no singular, no plural, e assim por diante, eu também falarei nas próximas aulas. Temos aqui agora número 6, olha aqui, ó, número 6, aqui você vai fazer o uso da translineação. O que é isso, professor? Nunca ouvi falar. Aqui é quando você vai escrever uma palavra, imagina só que você está quase chegando no final da margem, e aí não dá para colocar toda a palavra. Então, você vai colocar o travessão, e aqui você vai colocar, continuando na outra linha, a outra sílaba. Olha só, eu coloquei aqui o travessão no meio da sílaba, e não embaixo, nem em cima. Por quê? Porque o correto é no meio. Porque o correto é o uso do travessão, não o underline que muitos usam. Não é de forma adequada, não recomendo você fazer. Tudo bem? Então, será o uso da translineação. Aliás, tem outras regras que eu estarei falando. Vamos lá agora, a competência de número 2. E como eu já havia explicado para vocês a competência de número 1, agora vamos lá compreender o que essa competência de número 2 vai cobrar de vocês. Então, temos aqui 3 itens importantes. E o primeiro vai dizer o seguinte, você precisa compreender o tema, considerar ali o recorte específico para poder falar sobre esse assunto mais importante. Teremos uma aula de como você ir até o seu texto motivador, de como você ir até a expressão, podemos dizer assim, ó, frase temática, ir lá e pegar a palavra-chave mais importante para você conseguir falar de acordo com o assunto e, claro, compreender o tema, que é uma exigência que eles mencionam aqui. Já no tópico de número 2, da competência 2, temos aqui a adequação ao tipo textual. Então, você precisa escrever de acordo com as características do texto dissertativo argumentativo. Claro, um texto em prosa. Você não vai escrever um texto em versos. Não vai escrever um texto narrativo, porque tenho certeza que você vai ter noção de que tipo de texto é esse. E segue ali a organização dos parágrafos, introdução, D1, D2 e a conclusão. Se você não sabe isso ainda, eu estarei falando para vocês. Já no tópico aqui de número 3, nós teremos aqui o uso de repertório sociocultural, que você deverá usar, né, pegar sobre diferentes áreas. E nunca mencionar ali citações iguais só sobre leis dentro da sua redação. Eu vou ensinar como você vai usar repertórios diversificados, como aqui está cobrando de vocês. E o repertório é uma citação, meu querido. Se você não sabe ainda o que é isso, eu estarei também explicando, tá bom? Repertório. Você vai lá na filosofia, pega uma citação, uma fala de um filósofo, ou uma fala de um sociólogo, ou de um cientista, ou até mesmo de um escritor, e vai mencionar na sua redação para poder defender. Porque nós temos o seguinte princípio: nós temos que ter uma tese, nós temos que ter uma crítica, temos que ter um posicionamento crítico, um direito que foi negado para alguém, e precisamos ter, claro, o repertório para ajudar a sustentar, para ajudar a fundamentar dentro do seu texto. Tudo bem? Vamos lá para a competência agora, competência de número 3. O que essa competência cobra? Selecionei aqui também alguns tópicos importantes, sem perder tempo, eu quero aqui apresentar para vocês. Lembrando, nessa competência de número 3, você precisa, olha só, deixei aqui no começo, selecionar, você precisa relacionar, você precisa organizar, você precisa interpretar e apresentar ali uma leitura crítica em relação àquela proposta, em relação aos textos motivadores. E eu vou mostrar para você como você pode selecionar argumentos da forma adequada, como você pode relacioná-los, organizá-los e, claro, né, mostrar essa interpretação de acordo com o que está sendo cobrado ali do seu tema. Então, vamos lá. Primeiro tópico, que é seleção de informações e ideias, você vai aprender como selecionar argumentos, ideias, ali na sua introdução e demais parágrafos. Aqui no 2, você vai aprender a relacionar as informações
com o tema, tudo bem? E aqui, no número 3, você vai saber organizar a sequência das informações, como eu organizo os meus períodos, como eu organizo as minhas estratégias argumentativas, colocando a contextualização, a tese que é o posicionamento crítico, a antecipação das ideias, e assim por diante. O seu texto terá uma relação lógico-discursiva, que é o que o corretor espera de você. Então, fique tranquilo que no final desse curso, no final desse plano estratégico, você estará escrevendo muito bem. Então, temos aqui, ó, interpretação das ideias anteriores, vou mostrar como você interpreta as partes importantes do texto e como usá-las ao seu favor. E quinto, apresentação de leitura crítica e autoral que você deve demonstrar. E, claro, tudo na prática eu irei mostrar para você. Já a competência de número 4 é a competência que você precisa saber usar os conectivos. Vai aparecer aqui para você, talvez uma linguagem mais difícil, mecanismos linguísticos. O que é isso, professor? Exatamente quando você usa uma conjunção, quando você usa uma advérbio. Ah, professor, que é uma condição, uma conjunção. Conjunção é um mas, né? Um mas que serve, por exemplo, de oposição. Quando você usa o termo e, quando você usa também, ó, vou colocar aqui, porém, tá? E assim por diante. Quando você usa uma conjunção concessiva, com quanto? Com quanto. Para que eu uso isso, professor? Para você fazer uma oposição. Assim, aí nesse caso aqui é uma adição. Nesses outros casos, oposição. Assim como tem outras conjunções que você vai usar, e eu vou mostrar várias, chamamos de preciosidade linguística, para você arrasar no seu texto. Então, a intenção dessa competência é exatamente você ter domínio aí dos mecanismos linguísticos e usar da forma adequada nos lugares adequados. Aqui temos examinar o uso de conectivos, que são as conjunções, os advérbios, as preposições e operadores argumentativos. Isso aqui é para que o texto tenha exatamente uma coesão. O seu texto precisa ter coesão. E para ter coesão, você precisa usar esses conectivos, esses operadores argumentativos, para que o seu texto também, claro, tenha uma relação lógica e tenha coerência. E claro, aqui, ó, é fundamental que as partes do texto façam sentido entre si. E para ter sentido, você precisa usar o quê? Os conectivos. Até tem outros, né? Além disso, ademais, e entre outros. Então, está aí para você os 3 tópicos importantes para você lembrar e que você deve seguir aí na competência de número 4. Vamos para a competência de número 5? Competência de número 5, que vai pedir de vocês, vai cobrar de vocês 5 elementos importantes. Não esqueça, eu vou mencionar aqui, professor, mas como que eu vou usar na prática? Como que eu vou escrever dentro da minha conclusão? Muita calma, porque essa aula é apenas para apresentar e nas demais eu estarei mostrando como funciona. Então, aqui no agente, pese, portanto, a necessidade de, aí você vai mencionar o governo federal ou a instituição tal. Então, aqui será o nosso agente. Depois, você precisa de uma ação, e essa ação, possivelmente, você precisa usar um verbo para explicitar. Então, o Estado deve fazer isso ou aquilo. Vou mostrar como vai ficar na redação. Meio e modo. Então, por meio disso ou aquilo, deve fazer. Então, o meio e modo sendo apresentado por um termo adverbial. Então, temos aqui agora a finalidade, que é agora o objetivo que se pretende alcançar, já que você mencionou um agente, alguém que vai resolver, uma ação que vai acontecer por meio de alguma coisa, e agora você pretende alcançar alguma coisa com isso, que é número 4 aqui, a finalidade, que é o 4º elemento. E por último, o detalhamento, quando você detalha sobre um dos elementos anteriores. E esse detalhamento, às vezes, pode confundir com a finalidade, e eu vou mostrar para você não confundir, enquanto que você faz 2 finalidades, que pode ser aí determinado como um detalhamento, e vice-versa, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Vamos que vamos, porque uma vaga é sua.